pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. Cá estamos nós para mais um episódio de Psique em Cena. Como vocês podem ver, estamos aqui com a Lê. A gente gosta muito da Lê. A Lê é, acho que é a nossa melhor convidada. Não vou falar melhor. Errei, calma, gente. Um ato falho. Olha aí o inconsciente falando. Exato. Mas eu quis dizer que ela é a convidada que nós chamamos mais vezes. Então, melhor nesse sentido. Gente, calma, os outros convidados, por favor, não se sintam ofendidos. Rebelião daqui a pouco. Todos maravilhosos. Mas eu tava comentando com as meninas que a Lê, ela é quase que uma especialista em psique em cena já. E a gente sempre chama ela para comentar as produções artísticas. E dessa vez não seria diferente, porque ela tem muita proximidade com a música que a gente vai falar hoje. A gente vai fazer sobre uma música da Taylor Swift. Né, Lê? Conta um pouquinho assim, por que você gosta da Taylor ou quando você começou a escutar? Ai, gente, nossa, quando eu comecei a escutar, eu também não tenho muita noção, assim, mas eu lembro que eu era criança, então são muitos e muitos anos, né? Aí, o ano passado eu fui no show dela. Ano passado, olha, eu ainda acho que eu tô em 2024, foi em 2023, eu fui no show dela. Mas é uma artista que eu sou muito fã e o que sempre me chamou a atenção foi o quanto ela coloca de sentimento nas músicas dela, né? Inclusive, um sentimento que a gente vai falar hoje, que tá numa música dela, é o ciúme, né? Então, a música que eu joguei, assim, de sugestão pra Débora e pra Laura foi Blank Space, que no final elas concordaram, né? E ela fala justamente sobre essa questão do ciúme. E é uma música de um álbum muito bacana, que é vou falar em português, né? 1989, que é o ano que ela nasceu. E como a gente estava até conversando um pouquinho antes, é um álbum que conta ali meio que a história de vida dela. Só que ela tem uma história de vida muito marcada por ter muitos relacionamentos, de ser sempre colocada como a garota que tá sempre trocando de relacionamento, não para por ninguém, etc. E aí, fala um pouquinho sobre essa questão de troca de relacionamento, mas tem uma parte que fala também sobre o ciúme, né? Eu acho que a Taylor Swift, ela também fez parte da minha vida, apesar de não acompanhar ela por esses tempos, assim. Mas eu também lembro da minha adolescência, assim, de eu escutando ela. E você falou algo tão interessante, porque ela sabe captar muito bem as experiências de vida dela e transformar em música. Eu acho que por isso que conecta tanto a gente, né? Então, antes era mais músicas mais românticas, aí depois ela foi passando por várias fases, né? E a pressão da mídia era muito grande em cima dela. Né? Ela tem um álbum que fala bastante disso, né? De como a mídia sempre pintou ela como alguém ruim, como alguém que acabava com amizades, que acabava com os namoros, como uma pessoa muito instável ali. Então eu acho que na música ela retrata muito disso também, né? Como que ela foi se desenvolvendo e como ela enxergava também a mídia e se vê nesse papel. Exato. Esse álbum que ela colocou, eu chamo o álbum da revolta dela, né? Que é o Reputation. Estamos aguardando até hoje o Taylor's version do Reputation, mas tudo bem. Porque ela regravou, né, todos. Exato, ela regravou todos menos esse. E o primeiro álbum dela, né, de quando ela era adolescente. Mas é um álbum muito legal porque mostra um pouco dessa revolta, né, em como as pessoas foram pintando ela de uma coisa que, na verdade, ao longo do tempo foram aparecendo outras histórias que demonstraram que não tinha acontecido nada daquilo que a mídia estava pintando e etc, né, coisas que não... Enfim, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e no final dá uma briga gigantesca que recai sobre ela. E aí depois vai aparecendo outras versões que vão comprovando que o buraco é sempre muito mais embaixo do que a gente imagina, né? Então, essa questão assim que ela traz sobre relacionamentos, eu acho que é muito interessante, porque
Se a gente for parar pra analisar assim no contexto cultural também, muitos homens trocam de namoradas várias vezes e ninguém fala nada, né? Então, isso recai muito sobre a mulher também, né? E eu acho que falar essa música em específico, ela coloca um assunto que muitas vezes a gente não quer falar sobre, ou ele tem uma conotação extremamente raivosa, que é o ciúme, né? Então, o fato dela ter colocado isso numa arte, eu acho que é muito interessante, né? É um assunto a ser abordado mesmo. Sim, me lembrou até você falando, me lembrou até o. A gente fez um Vidas Além da Fama da Luísa Sonza. E assim, tomadas as devidas proporções, né? A Luísa Sonza, ela fala muito disso também nas músicas dela, de como a mídia sempre influenciou nos relacionamentos, na visão que as pessoas tinham dela, que ela sofria bastante com isso também. Então, me lembrou bastante dessa narrativa. Mas aí, puxando um pouquinho para essa música, a música que a gente vai falar, ela chama Blank Space, né? Uhum. Tá. E aí, essa música é muito interessante, porque eu acho que a gente pode começar falando do clipe dela. O que vocês acham? O clipe é muito legal. O clipe, ela começa, né, ali toda produzida, vivendo um conto de fadas, um amor, e aí ela fala desse amor, de repente começa a virar um caos, né? Ela vai falando dele, ela vai mostrando como ela fica raivosa, ou as coisas que ele faz com ela, e aí a música vai se transformando, assim. Que vocês sentiram? Queria que vocês comentassem um pouquinho desse clipe, como que foi pra vocês assistirem, pra gente entrar um pouquinho também na música. Eu gostei bastante. Vocês estão me ouvindo? Normal. Ah, tá. É porque não ficou azul em mim, o de vocês estava azul, aí eu achei estranho. Tá normal. Ah, que bom. Então, quando eu ouvi, eu achei muito interessante, porque realmente vai construindo essa narrativa, né? Começa de uma forma e vai se transformando. E eu acho que passou muito pela minha cabeça se fosse ao contrário, sabe? Se fosse uma narrativa masculina colocando na versão contrária, porque a música traz a mulher falando da relação dela, ou como a mídia enxerga a relação dela. E me veio muito isso como seria se fosse ao contrário. Eu acho que me chamou muita atenção, porque se a gente eu tenho o hábito de só ouvir a música, normalmente música internacional, e depois de um tempão eu vou buscar a tradução, e aí tem umas que eu falo, meu Deus, essa música fala sobre isso. E aí quando a gente pega a letra, às vezes dá um choque. Então essa música foi uma delas, que eu fiquei, eu sabia que esse álbum trazia muita coisa, mas me chocou um pouco. E aí eu fiquei pensando, assistindo, como seria se fosse ao contrário. Se as pessoas teriam esse choque, se as pessoas colocariam o homem nesse lugar que eles colocam a mulher. Então me veio muito isso. Então, eu gosto muito além dessa música, eu gosto muito da construção do clipe, né? Porque ele traz muito essa imagem que a Laura falou. No começo é um relacionamento bonitinho, tanto que no começo ela tá bem arrumadinha, o cabelo tá bem penteadinho, né? E tal. E aí, conforme vai se passando o tempo, e não sei, assim, a impressão que me dá também é justamente dessa questão da masculinidade contra a feminilidade, né, no quesito ciúmes, quando vai passando o tempo, ela vai se transformando na ex-louca, né, que a gente escuta muito por aí. Só que o que eu percebo também é que o ciúme, quando a gente coloca assim, aquele cara tá com ciúme, é uma questão, tipo assim, não, mas ele tá cuidando dela, né? Ele tá sendo atencioso. Olha que bonitinho o ciúme dele, né? Ai, que fofo, ele tá com ciúme. E aí o que eu percebi no clipe dela, né, e na música também, na letra, é justamente isso, né? O quanto que o ciúme pra mulher ele é diferente. Então, é como eu falei, né? A construção ali vai chegando na metade pro final do clipe, ela já tá toda bagunçada, a maquiagem já tá escorrida, ela tá quebrando tudo, as roupas estão tudo amassadas, digamos assim, né? E aí, o quanto que vai sendo construída essa imagem de, você tá com ciúme? Nossa, você é doida. Aquela frase que eu não sei se vocês escutam muito no consultório também, né? De,
ai, eu não sei se eu tô vendo coisa ou se ele tá certo em falar que eu estou louca e não sei o quê, né? Então eu vejo muito essa construção no clipe dela e eu gosto muito por conta disso. E aí no final do clipe é até engraçado, né? Porque no final do clipe parece que começa tudo de novo. Ela já tá arrumadinha, a maquiagem já tá feita e tá chegando um outro namorado, né? Então eu achei muito legal a construção do clipe e eu, assim, além do olhar de fã, né, de achar que é uma superprodução, etc, uma música muito louca, mas analisando, assim, pelo lado da cultura, da psicologia e tal, me passou muito essa visão, sabe? Eu acho isso tão interessante, porque daria, igual você trouxe, né, para entrar também muito na nossa cultura aqui, de como as mulheres vivenciam os relacionamentos e como os homens vivenciam esse relacionamento também. Quando eu tava vendo coisas sobre essa música, me chamou a atenção uma fala da Taylor, que ela tava explicando pro jornalista de onde tinha surgido, porque essa música ficou muito famosa, né? Ela estourou muito. E aí ela falou que começou a escrever com todos os estereótipos que a mídia colocava em cima dela. Então, que ela era instável emocionalmente, que ela trocava muito de namorado, que ela era um caos dramático, que ela era ciumenta, louca. Então, todos esses estereótipos que a mídia, né, colocava em cima dela. E aí, conforme ela foi escrevendo a música, ela foi percebendo que existia um ser humano ali e ela pensou na complexidade da pessoa que ela estava escrevendo. E aí que foi se desenrolando todo o enredo da música. E é muito isso, né? Eu acho que vocês trouxeram um pouquinho de como a gente vivencia esses relacionamentos, né? Qualquer coisa que a gente fizer, a gente é visto como louca ou desacreditada. A nossa versão, ela sempre vai ser mais duvidada do que a versão de um homem, né? Então ela traz isso muito explícito assim. E eu fiquei muito pensando, né, nessa questão dela se sentir nesse lugar da mídia e como foi difícil para ela, tendo essa vida pública, vivenciar todos esses relacionamentos com essa carga também de ser vista, de ser desacreditada, de não ser levada a sério, sabe? Com certeza. Ela já deu várias entrevistas falando sobre isso, né? E são conclusões que as pessoas tiram de fora, né? Baseado em coisa que um fulano falou, aí um outro ciclano achou que interpretou dessa maneira, né? Então, são várias coisas que vão sendo ditas, mas também, como a Laura falou, eu acho que é muito a cultura colocada em cima dela, né? Porque, inclusive, a letra dessa música tem várias, digamos assim, várias ações, várias palavras que são muito colocadas, né? Tipo assim, eu posso fazer da sua vida um inferno, eu posso virar a mesa, posso virar o jogo, enfim, a letra inteira fala sobre muitas coisas que são estereótipos pesadíssimos, né? Que são colocados em cima da ex-louca ou da mulher que não para em nenhum relacionamento, então o problema tá com ela, né? Porque eu acho que muito disso vem também do fato dela fazer uma coisa que eu admiro muito, que é colocar o sentimento em uma música, né? Então, por exemplo, ela tem um álbum que é o Red, que ela fez ele inteirinho sobre relacionamentos dela, mas muitas pessoas interpretaram como, ela é muito carente, ela faz isso porque ela é muito dramática, ela faz isso porque ela não supera e não sei o quê. Eu já entendi de uma outra maneira, inclusive é um dos meus álbuns, assim, preferidos dela, porque justamente tem muita emoção colocada ali. E eu acho que pra falar de emoção, pra falar de ciúmes, precisa ter muita coragem, né? Eu fiquei pensando também, você falou de algumas frases que são colocadas na música. Eu acho que uma frase que chamou muito a minha atenção, que ela fala assim, eu tenho um espaço em branco e eu vou colocar o seu nome. E aí me fez pensar também muito nesse lugar que a mulher é colocada. Porque te ouvir falar me veio a frase, a mulher consegue tudo o que ela quer. Eu já ouvi muito isso. A mulher em direito ao homem, a mulher consegue tudo o que ela quer. E aí, essa frase da música me fez pensar muito isso, sabe? O quanto que a música traz também um pouco disso. É como se ela conquistou ele porque ela queria muito. Então,
eu acho que eu consegui enxergar vários problemas dentro dessa música, no sentido de como a mídia enxerga essas mulheres, de como a sociedade enxerga essas mulheres. Porque aí a gente poderia listar aqui diversas mulheres que passam por isso aqui da nossa cultura, aqui do Brasil, que é a que a gente tem mais acesso. Então, isso me dói muito, a Laura sabe, porque acho que toda vez que a gente toca nesse tema, eu fico com muita raiva, porque parece que a gente é um objeto. Então, escutar vocês falando sobre como a sociedade, como a mídia enxerga ela, parece que falta um humano ali. Não parece que estão falando de uma pessoa, porque só estão objetificando, nomeando, dizendo frases sobre aquela pessoa, sem olhar, igual você mesmo trouxe. Ela pôs toda a emoção dentro de um álbum, ela transformou talvez a paixão, a dor, ela transforma tudo em música, em arte, e ainda assim ela é criticada como se não fosse uma pessoa. Sabe? Então isso me choca muito, isso me dá um pouquinho de raiva, pra eu ser sincera. Porque, e eu vou voltar no mesmo ponto, e se fosse um homem? Se um homem construísse uma música desse jeito, será que não seria validado? Tipo, caramba, olha que bonito, um homem falando dos sentimentos. A gente vê muito isso em pagode, em música sertaneja, porque são homens falando que ama, e aí é muito validado. Mas quando é uma mulher, quando ela constrói um álbum falando sobre tudo que ela sente, o quanto que isso é visto como carente. Tipo, olha que carente. Então, eu posso estar sendo um pouco repetitiva, mas eu acho que é algo que pega muito, talvez, na minha ferida. E já que estamos aqui, temos a voz para isso, eu acho que vale a pena a gente repensar, porque eu acho que às vezes a gente reproduz algumas falas como essas que a Lê trouxe. Então, e não porque a gente acredita nisso, mas porque é algo cultural, é algo que a gente cresce ouvindo, é algo que a gente vê em todos os lugares. Então acaba sendo muito fácil da gente reproduzir. Então talvez seja importante a gente ter essa consciência de, caramba, será que essa frase não é pesada? Será que eu não tô falando algo que não tem nada a ver? Eu não conheço essa pessoa, eu não sei qual é a história de vida dela, eu não sei como foi o relacionamento dela. Isso dá muita raiva, né, Débora, assim, de até refletir sobre. Mas eu fiquei pensando muito que a mídia, ela reflete o jeito que a gente é, que a gente se posiciona. Então, a mídia vai vender ali uma manchete que vai gerar cliques, né? Que as pessoas vão entrar, que as pessoas vão falar e estimular ali. Então, na verdade, tá pautado em todo um sistema que é bancado por isso, né? Por falar mal, por falar dessas mulheres, por gerar links enfim, machismo, sexismo. Então, como tá tudo estruturado dentro desse sistema. E aí, ouvindo vocês falarem sobre isso, me veio uma questão, assim. Levando em consideração todos esses estereótipos e tudo que a gente está falando da diferença, né, entre homem e mulher e de como a gente vivencia esses relacionamentos, vocês acham que isso acaba influenciando no jeito que as mulheres entram em contato com os relacionamentos amorosos? Sim, eu acho que totalmente. Enquanto vocês estavam falando, tem uma música dela, que inclusive é do Reputation, que é o álbum da Revolta, que chama Look What Made Me Do. E aí o que acontece? No clipe, mostra as várias versões dos álbuns dela meio que brigando uma com a outra. Ou se xingando, tipo assim, nossa, você é muito dramática, para de chorar, você só fala de homem. Inclusive no show dela, ela fez até uma apresentação que remetia a isso, né? E aí, conforme você falou, Laura, me veio muito assim, o quanto que essas versões dela vão brigando uma com a outra e aí influencia na hora dela se relacionar com uma pessoa. Porque se você tem o seu lado emocional brigando com o seu lado racional, brigando com a cultura que está falando com você e brigando com, sei lá, estereótipos, e você tá tentando ali meio que equilibrar as coisas para tentar se relacionar com uma pessoa. Em que momento que você é você mesmo, né? Então eu acho que assim, essa música, né, Look What Made Me Do, ela é muito legal porque ela mostra justamente isso, né?
ela teve várias versões, tanto a versão romântica, o primeiro álbum dela foi um álbum country, teve a versão do pop, teve a versão, enfim, né? E aí todas essas versões brigando uma com a outra, meio que deu a origem ao Reputation, né? Que, assim, é um álbum em que parece que ela coloca tudo pra fora, tudo que ela já viveu, no sentido de falaram isso de mim, fizeram isso comigo, me pintaram dessa maneira. E, e ela fala também, né? Na verdade, eu acho que ela falou numa entrevista que ela deu, que ela se fechou durante meses na casa dela, sem querer sair de casa, de tanto que isso foi colocado em cima dela. E aí, tanto que disso surgiu esse álbum, né? Então, olha só, né, o peso pra você conseguir se relacionar com outras pessoas. Você vai falando e me veio muita pergunta na cabeça, mas vocês não acham que a vida é mais ou menos assim? Como eu falei, eu acho que ela transforma em arte, mas te ouvir falar me fez pensar o quanto que nós somos moldados dessa mesma forma. Então a gente se relaciona com um relacionamento abusivo. Tá bom, eu não quero reproduzir esse padrão, então eu vou seguir para um outro caminho. Às vezes a gente vai para o total oposto, e aí a pessoa não se impõe em nada, e aí também fica um relacionamento totalmente disfuncional. E aí você cria experiência e entra num outro relacionamento, talvez um saudável, e aí você vai estruturando isso. Então eu acho que influencia sim, total. Mas eu acho que esse é o processo da vida, né? É que eu acho que no caso dela, eu vejo muito mais esse peso, porque ela tá sendo o tempo todo julgada. Então, ao meu ver, isso para mim é um agravante que transforma tudo em mais sofrimento. Com certeza. Eu também acho, assim, que ela tem uma proporção maior por estar na mídia, né? Por as pessoas conhecerem muito ela. Ela realmente é um fenômeno, sim. Todo mundo conhece a Taylor Swift. Mas o quanto que é isso, né, Débora, que você trouxe, o quanto que a gente vivencia esses tipos de relações também, né? Eu acho que tem um pouquinho até dos outros episódios que a gente já trouxe aqui, os lugares que a gente se enxerga, isso tem a ver ali com a nossa história de vida, como a gente aprende a se relacionar, né? A nossa história também de amor ali. E também de uma cultura, né? De uma cultura que fala que mulher tem que agir assim, que mulher não pode agir assado. E a gente acaba ficando muito presa dentro desse próprio personagem que é ser mulher. Porque de qualquer jeito a gente vai ser julgada, a gente vai ser excluída, ou vão falar coisas terríveis sobre a gente. Então, quanto a gente vai também entrando nesse processo, né? Exato. Até a hora que a gente fica puta e é colocado como as nervosas. Ou as doidas. Loucas. Exatamente. Então é isso, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre a história dessa música. Sobre um pouquinho da história da Taylor. Eu acho que esse foi um Psique em Cena com Vidas Além da Fama. A gente trouxe aqui também a história do álbum. Vale a pena, né, ver e até ouvir os outros álbuns dela, porque ela tem essa coisa muito poética, né? Você falou, Lê, dessa música que ela fica vários eus dela brigando, e eu pensei o quão poético é isso, né? O quanto a gente acaba fazendo muito isso ao longo da vida. E então vale a pena, assim, fica de indicação, né? Ouvir essa música e ouvir com outros olhos também, né? Entender a história por trás. Agora, tendo todo esse panorama que a gente falou da história dela, de como ela é vista na mídia, também olhar e questionar e se debater e perguntar o quanto que a gente faz isso com outras mulheres ou até com outras pessoas que estão passando por diversos tipos de relacionamento. Então vale a pena a gente se questionar um pouquinho também. Certo? E vamos então para as indicações? Vamos. Vocês gostariam de começar? Quem quer começar? Eu posso. Começa, então. Você começa? Podia ser nossa convidada. Eu vou deixar um livro de indicação que chama A Cura do Ciúme, do Robert Leahy. Ele é um escritor que fala sobre regulação emocional. Então é um livro bem legal.
Ah, ele é um escritor muito bom. Eu nunca li esse livro, mas eu imagino que deve ser muito bom. Eu queria indicar, na verdade, me passaram algumas coisas para indicar. Então eu pensei em um livro que ele chama A Pequena Loja de Venenos e uma música também que chama Survivor. Então esse livro ele fala da história, na verdade, de uma mulher. E essa mulher decide, ela ia fazer uma viagem romântica com o marido dela. E aí, assim, dias antes deles irem viajar, ela descobre que foi traída. Só que era o sonho da vida dela ir para esse lugar, então ela decide ir mesmo sem o marido dela. E aí ela começa a descobrir várias coisas sobre o tipo de relacionamento que ela estava vivendo, várias coisas que ela não concordava, mas que ela seguia na vida dela. E aí ela se depara com a história de uma boticária. Só que a boticária viveu há muitos anos atrás. Então ela começa a investigar a história dessa boticária. E aí essa boticária, ela fazia veneno para dar para as mulheres matarem os homens. Por questões de desilusões amorosas, assim. Então a história vai passando na narrativa. Qual é a história dessa boticária? Por que ela fazia isso? Qual é a história de amor que ela também sofreu ali? Então ela vai indo por esses caminhos assim e começa a entrelaçar a história de vida dela com a história da boticária, e elas vão entendendo, assim, conta a história de várias mulheres que também passaram por relacionamentos abusivos. É óbvio que vai para um caminho assim bem fantasioso, mas vale a pena ler, assim. Eu acho que é uma história bem, apesar do tema e do título, ela é bem leve, assim, e dá pra ir lendo bem tranquilo. Então, acho que eu indicaria esse livro. E sobre a música? A música é a história de uma mulher que ela passa por um relacionamento abusivo. Então, eu gosto muito da versão da Clarice Falcão, que é uma cantora brasileira. E aí ela vai falando várias frases, assim, bem impactantes. Então, você falou que eu não ia conseguir nada na vida e olha onde eu tô. Você falou que era fraca, mas hoje eu sou forte. Então, ela vai falando várias frases que ela viveu nesse relacionamento abusivo e vai trazendo de uma forma também muito poética, assim. Eu acho que vale a pena ouvir. Eu amo as músicas que ela interpreta. Lembra muito da Débora adolescente, sabe? Minha versão adolescente amava ficar assistindo os clipes e escutando as músicas dela. Da Clarice? Uhum. Essa música não é dela, mas ela interpreta a música e fica perfeito, assim. Tem um clipe maravilhoso também dessa música que ela fez. Vou dar uma olhada depois. A minha indicação, procurei algumas coisas aqui para eu indicar, mas eu queria indicar os nossos últimos episódios do podcast. Eu acho que a gente já veio falando um pouco sobre a gente construiu todo esse enredo, né? A gente falou sobre dependência emocional, a gente falou sobre ciúmes. Então, eu acho que a gente já foi falando um pouquinho de tudo isso, do que tem de ruim, o que é a dependência, o que é os ciúmes. Então, eu acho que esse episódio de hoje, ele fecha muito bem tudo isso. Então, eu acho que vale a pena indicar os outros episódios para você também ter uma compreensão um pouco maior sobre tudo isso que a gente trouxe hoje. Hoje a gente trouxe tudo que a gente falou em uma música. Então, se você quer escutar um pouquinho mais sobre tudo isso de uma forma talvez um pouquinho mais teórica, talvez. Então, essa é a minha indicação. Perfeito. Acho que a gente falou bastante, né, esse mês sobre isso. E aí deu uma fechada com chave de ouro aqui também. Então é isso, nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Lê, quer deixar suas redes onde as pessoas te encontram? O meu é psicóloga Letícia Araújo, com 2 As, né? Letícia, depois Araújo. Tanto o Instagram quanto o TikTok. Quem quiser pode me mandar uma mensagem por lá também, quiser tirar alguma dúvida. Acho que é isso, gente. Eu não sei se eu falei muito da Taylor Swift, mas é porque eu sou muito fã. Fora da psicologia, eu prego a palavra de Taylor Swift.
temos aqui uma pregadora da palavra de Taylor e uma da Sandy Júnior, né? É, verdade. Sim. Então, os ouvintes já sabem que por aqui temos, sim, opiniões, talvez um pouquinho enviesadas, talvez. Um pouquinho só. Mas só um pouquinho, nada demais. Mas é isso, gente. Obrigada, viu, pelo convite de novo. Sempre adoro estar aqui. Ai, a gente adora Você. também ter você aqui. Sim. Obrigada, gente. Maravilhoso. E é isso, então até o próximo Emoções em Movimento. Esperamos vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se faltou alguma coisa, ou o que vocês sentem quando vocês escutam essa música também, que a gente vai adorar saber. E se você nunca ouviu também, vai lá, escuta a música, escuta o conselho da Letícia, ela falou que é muito boa. Então, vamos nessa. Dá uma chance. Então é isso, pessoal. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.